vai para o mundo elétrofraco, o elétron e o neutrino já não são mais duas coisas diferentes. Eles são dois estados degenerados de um objeto mais amplo. Aí, se eu vou para os quarks, elétrons e neutrinos são uma coisa, quarks são outra. O modelo padrão diz isso claramente. Elétron e neutrino, SO2 cross 1. Quark SO2 cross 1, mas o neutrino não vê o SO3 do quark, dos quarks. Então você tem simetrias, o quark tem várias simetrias e o neutrino e o elétron tem muito menos. Aí você fala, mas será que o que eu vejo como elétron e neutrino e que o outro cara vê como quark, será que isso no fundo não é a mesma coisa? Eu é que estou vendo diferente? Será que não tem um cenário mais amplo onde essas coisas sejam peças do mesmo objeto, sejam estados de um mesmo multiplex, sejam estados degenerados? Aí você vai para o grupo S5, você vai para a grande unificação. Aí na grande unificação você já percebe que elétron, neutrino e quark é objeto do mesmo multiplex. Então, no mundo grande unificado, você não distingue entre elétron, neutrino e quark. É tudo a mesma coisa. À medida que a energia vai diminuindo, o teu universo vai resfriando, você começa a ver a diversidade. Com a simetria, sem simetria, é difícil você pensar em unificação. Eu acho que é uma questão até filosófica. Como eu posso unificar sem a ideia de pelo menos uma simetria? O papel da simetria é isso. É você mostrar que objetos que aparentemente são diferentes e que respondem diferentemente a uma certa física, do ponto de vista de uma outra física, eles são a mesma coisa. Próton e nêutron. O próton reage a um campo eletromagnético. O nêutron, fracamente, ele só tem momento magnético, ele não tem carga. Então, você bota um campo elétrico, o nêutron vai ficar quietinho, o próton vai se mexer. Você bota um campo magnético, os dois se alinham, mas o próton se alinha mais fortemente. Beleza. Então, as duas partículas, no mundo eletromagnético, são muito diversas. Mas se você vai para o interior do núcleo atômico, e aí você não vai pensar na força eletromagnética, vai pensar na força nuclear forte, o próton e o nêutron são a mesma coisa. Próton atrai próton, próton atrai nêutron, nêutron atrai nêutron. Do ponto de vista da interação forte, você não distingue entre próton e nêutron. A simetria é essa coisa. Deixa eu Guilherme falar isso, senão ele vai esquecer. Não só disso que vai falar também é como foi que perceberam que eletricidade e magnetismo também não eram duas coisas, Como se percebeu também que tempo e espaço não são duas coisas, como também se percebeu que matéria e energia não são duas coisas. A mecânica quântica, o ciclo da dualidade, o que ela faz? Ela unifica onda e matéria, né? Então, às vezes, tudo que a gente pensa que é diferente, tem sempre um princípio de simetria unificador. Você unifica, né, o princípio da dualidade de De Broglie, ele unifica matéria e energia. Se uma coisa é matéria, outra coisa é energia. Não, a matéria vira onda e a onda é matéria. Depende do que você está olhando. Tempo e espaço. Para Einstein, já não tem mais tempo e espaço. Os dois estão uma coisa só. É um dublê de tempo e espaço. Ou eletricidade e magnetismo. O que propiciou a ligação da eletricidade com o magnetismo como sendo duas facetas de uma única coisa? A simetria de Gauge. Não é simetria única. Então, por trás de uma unificação tem sempre uma simetria. Explica a simetria ser uma comunicação. A comunicação entre partes. Bom, um exercício simples que a gente gosta de fazer. Oi? Quem veio na sua primeira? A simetria ou o chacrinha? Ninguém aqui conhece a tempo, todo mundo é novo. O que nós conhecemos, né? É do nosso tempo, né? Era o McLuhan brasileiro, né? O Chacrina, o que ele fazia? Ele comunicava. Ele comunicava, ou seja, ele emitia vozes intermediárias o tempo todo para a sociedade. Né? Ele se comunicava com toda a gente que odiava, a gente que amava. Quem não se comunica, se comunica. Exatamente. Então, sem vozes, não tem simetria, não se sem simetria você fica estático, você vira uma partícula livre a vida inteira. Difícil, sem simetria, você tem uma interação. Né? Agora, eu sou uma pessoa mais simples, assim. A gente é muito refinado. A coisa de campo elétrico. Caralho. Campo elétrico é uma coisa que a gente é muito educado. O campo elétrico está ligado à carga. Mas é a primeira verdade. Não, todos os livros todos os livros são assim. Daí vem uma pessoa e diz, vem cá, eu estou com um lugar que não tem a carga. Qual? Um gás de fótons. Um gás de fótons que não tem a carga. Esse gás de fótons consegue ter um campo elétrico, da ter divergente de E igual a zero, sei lá, se é o gás de fósforo, eu falei ou não, mas o planeta tem um campo elétrico.
Então, quer dizer, tipo, daí a pessoa poder, eu vejo assim, o cara fala campo magnético da estrela, é um palavreado, campo magnético fala uma palavra básica de física. Mas às vezes o cara está usando aquilo associando a carga elétrica, entendeu? E isso você diria que é um erro, assim. Acho que hoje uma não necessidade. Eu não digo assim, não é um erro por ignorância, é um erro por abuso. A gente acaba falando sempre, tá bom, tem carga, porque a gente a base do eletromagnetismo é erro. Mas hoje a gente sabe que a gente pode gerar campo elétrico a partir de campo elétrico. Basta olhar a teoria de Born-Niefel. Aí você pergunta, mas Born-Niefel é um exercício teórico? Hoje a gente sabe que há várias possibilidades, há várias possíveis origens, né, para o eletromagnetismo de Born-Niefel. Então a gente já começa a ver, a gente já está chegando numa região assim, de maior precisão experimental, de maior complexidade teórica, onde a gente já começa a ver que a gente vai apagando um pouco, né, vai diminuindo a força dessas afirmações de que eu preciso ter carga para ter campo elétrico, que eu preciso ter corrente para ter campo magnético, corrente de deslocamento que seja, né? Não, você pode gerar um campo magnético a partir de um campo elétrico. Vamos ver hoje, quando a gente fizer eletrodinâmica anisotrópica, né? Um campo magnético estático, um campo magnético. John Simons, que descreve a supercondutividade. Na formulação eletromagnética de John Simons, você, a partir de um campo magnetostático, você gera um campo eletrostático. O campo eletrostático tem como fonte um campo magnetostático e vice-versa, sem dependência temporal, sem existência de carga. De um objeto você pode gerar outro, a partir de um campo você gera outro, sem necessidade de carga. Porque se isso acontece, você traz uma transição de fase do eletromagnetismo, que é a existência do eletromagnetismo neutro. Certo. Neutro sem carga. Isso. Sem carga. E isso é uma outra janela. A gente fez aqui, eu acho que faz uns 2 anos, vai fazer 3 anos, a gente fez o nosso curso de eletrodinâmica de partículas neutras. A gente trabalhou um pouco essa questão aqui no curso da gente, acho que foi em 2016, 2014. Então, a gente aí trabalhou as possíveis origens de campos eletromagnéticos, que é uma partícula neutra. Como é o neutro? Ou sei lá, pega uma partícula como o neutrino. Não digo nem que o neutro é composto de quarks, e os quarks são carregados. Então você pode dizer, a partícula é neutra, mas ela é formada de objetos carregados. E aí você tem um objeto carregado, a carga está lá. Mas aí você pega o neutrino, que é uma partícula elementar, de spin meio, massiva. Hoje a gente sabe, com a física experimental já tendo dado massa para o neutrino, hoje a gente sabe que o neutrino tem uma massa pequena, mas tem cerca de ter 1/100º de milésimo da carga da massa do elétron, 10 a menos 5 massas eletrônicas, mas com essa pequena massa ele pode ganhar magnetismo. Então, por exemplo, pega o neutrino, que é um objeto que não tem carga, mas ele gera campo magnético. Se ele gera campo magnético, esse campo magnético não é estático, ele vai gerar campo elétrico. Então, na verdade, você está gerando um campo elétrico a partir do objeto de carga zero. Você dá um fundamento muito maior para toda essa rotação eletromagnética. Porque no fundo isso, o campo eletromagnético, aquela coisa, você descobriu ele pela carga e pela corrente. Mas depois, justamente o conceito de simetria entra aí. Você descobre a coisa por um caminho, né, muito, vamos dizer assim, muito material. Mas depois a coisa adquire um caminho mais abstrato. Você vê que isso aí é apenas parte de uma formulação maior. Por exemplo, se a gente pensasse assim, eu só não conheço mais nada a não ser a lei de Gauss, a equação de Gauss. A única coisa que eu conheço é isso aqui. Divergência de E igual a R. Então eu conheço essa equação. Essa equação, vamos dizer, eu fui para o laboratório e cheguei a essa equação. A pergunta: dessa equação eu consigo, somente dela, reconstruir as outras equações de Maxwell? Como é que dessa equação, por exemplo, eu posso chegar no conceito de campo magnético e dizer a gravitacional de B é 1 sobre C2, dEdt, a 0J. Como que, sabendo dessa equação, eu construo essa equação? Se você imaginar, bom, você tem que partir de um pressuposto que tem uma simetria. Se a simetria escondida por trás de divergência de E igual a concentração zero for a simetria de Lorentz, por transformação de Lorentz você gera outra equação. Então, às vezes você, com uma equação que a fenomenologia te dá, você conhecendo que essa equação é parte de um sistema mais amplo, mas conhecendo a simetria do sistema,
você consegue reconstruir todas as demais equações por transformações de simetria. Na verdade, as equações de Maxwell, elas são transformações de simetria a partir daquela. Então, bastava a lei de Coulomb e o conceito de relatividade especial para você tirar a equação de Ampère-Maxwell. E aí tirar depois Faraday-Lens e Gauss magnético. Então, essas equações, elas estão intrincadas, né? Através de um princípio de simetria muito fundamental. É sempre assim, a gente tem sempre que buscar, por isso que a gente trabalha muito com simetria, buscar simetria é muito importante, porque às vezes a partir de uma coisa que você conhece, como foi Dirac a partir do elétron, quando ele entendeu que o elétron era parte de um sistema mais amplo, e ele entendeu qual era a simetria, o barato foi isso, quando ele percebeu que na equação que ele escreveu em 1928, em 31, quando ele retomou essa equação e analisou dentro dessa equação a simetria de conjugação de carga, ele entendeu, realmente, que Dirac, quando ele estudou a equação do elétron, ele já estava na cabeça dele que o próton pudesse ser a antipartícula do elétron. E aí ele estudou o próton em 1930. Aí ele teve uma interpelação de Weyl que falou, olha, o próton, que Weyl conhecia muito bem em simetria, era um cara assim, astuto na simetria. Então Weyl falou para ele, olha, se você está pensando em algo desse tipo, a antipartícula deveria ter a mesma massa que a partícula. Porque naquela época a simetria de Poincaré ainda não estava clara, só ficou clara no final da década de 30, mas os caras já tinham percepção. Ideia. E aí Dirac ganhou essa observação e levou a sério. Então, quando Dirac retomou a equação dele de 28 e 31, ele já foi olhando para essa possibilidade de que a antipartícula já estava naquela equação porque a massa devia ser a mesma. Ele falou, bom, se tem uma outra coisa aqui, se tem um estado degenerado do elétron, porque massa na mecânica quântica, ou energia na relatividade é massa. E na mecânica quântica, ter mesma massa significa ter mesma energia de repouso. Então Dirac pensou, bom, se o elétron ele é parte de um sistema mais amplo e o outro objeto deve ter a mesma massa, então está tudo nessa equação. Deixa eu procurar uma simetria nessa equação que eu ainda não vi. Aí ele descobre a simetria de conjugação de carga. E aí ele vê que a simetria de conjugação de carga mostra para ele que naquelas equações tem uma outra solução com a mesma massa e com carga oposta. Ele fala, essa é a antipartícula do elétron. Então, a partir de um objeto conhecido, que era o elétron, só se conhecia o elétron, nem se falava de antipartícula, ele com o elétron e com a simetria, ele previu a existência do fósforo, que apareceu depois. Agora, você falou que o Dirac, ele pensou numa simetria. Isso. Essa simetria, no caso, ela é mais matemática ou ela é mais os dois. Fenômeno físico? Os dois. Ele tem que pensar no fenômeno físico, tentar relacionar com aquilo que está lá, tentar colocar matemática. Claro, você pode pensar na simetria só pensando na matemática, você pode adotar esse ponto de vista. Não era a ideia do Dirac. Dirac, ele buscava uma simetria baseada em alguma coisa física, que era um problema que ele tinha na época. O problema era entender o elétron. Quer dizer, qual era a questão que o Dirac tinha o tempo todo dentro dele? Dirac queria saber se o elétron era elementar ou composto. Essa era a pergunta dele. A partir dessa pergunta, ele escreve a equação de Dirac, estuda o próton, prevê o monopólio magnético, consegue entender a quantização da carga e prevê o fósforo. Tudo isso estava embalado pelo sonho de saber se o elétron é elementar ou se é composto. É isso que ele queria saber. Então, mas aí ele falou, essa é a questão física. Mas como ele dizia, se eu tenho uma questão física muito clara e eu estou longe ainda de poder ter acesso experimental a esses objetos, quem queria pensar em medir um elétron em 1928, 1930? Ele falou, qual é o instrumento que eu tenho à minha disposição? Uma abstração matemática. Dirac sempre colocou que a matemática é um grande instrumento, não é um objeto, é um instrumento de investigação da física. Se você não tem um aparelho, se você não tem um super telescópio, se você não tem um super microscópio, se você não tem um super acelerador, você pode ter a matemática como um instrumento de vida, porque a natureza reage à matemática. Tudo que a gente descreve da natureza é por meio da matemática. Né? Tem alguma outra ciência que descreva melhor a natureza? Não é antropologia, não é história, não é nem a física, é a matemática.
Matemática é a melhor maneira de se enquadrar a natureza. Então, se a matemática descreve tão bem a natureza, por que ela não vai me fazer também descobrir coisas? Eu preciso botar o olhão lá para ver, ou a matemática me faz ver onde eu não consigo olhar? Esse que era o ponto de vista geral, que era assim que ele trabalhou a vida inteira. E assim que ele fez grandes previsões. E aí, quem era a ótica dele? Quem era o telescópio da abstração do Dirac? Era a simetria. Ele veiculava a abstração dele através da simetria. Certo? Qual o sistema substituiu a letra de Galileu? Substituiu a letra de Galileu. Tu viu lá a corrente do Marx, né? Eu botaria o Marco então em 1916. Né? Eu acho que o Marx é 1916. Daqui a 100 anos atrás, né? O nome do Weyer é Leandro Weyer, né? Hermann Hein? Hermann Weyer. Mas era um cara da simetria, muito assim, tinha muito claro. Ele foi muito crucial para o Dirac, segundo o professor Dirac mesmo, né? Na questão de se entender, né? A antipartícula. Porque se vocês verem o paper de Dirac de 1930, o Nature dele sobre o próprio, que é um trabalho assim, bem simples, né? São 4 colunas escritas, são 2 páginas, né? Ele lá no final, no último parágrafo, ele tenta levantar a possibilidade do próton ser a antipartícula do elétron. E aí é aí que o Weil chama a atenção dele. Aí Weil chama a atenção dele, Pauli também achou a observação sensata e provavelmente o Oppenheimer também, mas não sabia disso. O Oppenheimer. Não, parece que na internet parece que deu um espetáculo. né? É porque aí o pessoal, quando Weil levantou essa questão de que a antipartícula... passando de Dirac, não tem. O Graham entrou de ferro. Também Não, tá, ele entrou, sim. Ele era já. Ele entrou com. É assim, como, vamos dizer, é um periférico. Não adianta nessa discussão foi periférico. Para dizer o dele viu que tinha o elétron. Tinha o próton. Quem foi a primeira pessoa que percebeu que deveria ter antimatéria, que o próton, que ligou o próton, porque o Dirac fez uma observação muito simples. O próton tem a mesma carga que o elétron. São muito diferentes as partículas, mas nasceu lá, né? Tem a mesma carga. Isso deve ser indicação de alguma coisa mais profunda. E aí Dirac começou a perceber se não tinha uma simetria que dizia o próton e o elétron são degenerados. Mas o próton adquire mais massa porque ele está num estado excitado do sistema. Massa é energia. É o Dirac que pensou, se massa é energia, na relatividade, massa é energia. Na mecânica quântica, energia é alto estado do hamiltoniano. Então Dirac pensou, pode ter um hamiltoniano que descreva o próton e o elétron, como 2 partículas juntas, degeneradas, mas o próton está no estado excitado desse hamiltoniano, que dá mais energia. E a energia por C2 é a massa. Ele pensou, então a massa do próton pode ser o produto da energia de ligação mais forte que ele tem nesse sistema. Então foi esse o pensamento aí. No paper de 30, né, do Nature, ele coloca essa possibilidade muito veladamente no último parágrafo. Aí o Weil percebe, o Pauli adota também, Pauli também entende que o Weil dá um pitaco muito sensato, Oppenheimer e outros aí, o próprio Heisenberg também, Bohr, que o Bohr convidou o Dirac para Oppenheimer para discutir essa teoria dele, que tanto falava, então o Dirac passou uns dias na casa do Bohr lá, explicando as coisas, e aí Dirac percebeu, se tem a mesma massa, ele entendeu a ideia do grupo de Poincaré, e aí ele falou, bom, vai ter uma simetria. Tem a mesma massa, é mesma energia. Então são estados degenerados. Estados degenerados só aparecem simetria. A mecânica quântica, a gente escreve, né? H-psi. Igual agora. Psi, tem um estado psi zero. Quando eu tenho um estado psi, aí eu faço, o meu hamiltoniano tem uma simetria. O que significa a simetria do hamiltoniano? Significa que existe um operador U, tal de UH. Não sei que esse operador seja unitário. Deixa o hamiltoniano invariante. Isso que é a ideia de uma transformação de simetria na mecânica quântica. Existe uma transformação unitária no espaço de Hilbert de estados do sistema que deixa o hamiltoniano invariante. Então eu posso escrever H como sendo U, H, U Dagger, Psi. Esse aqui é o meu H. E isso aqui igual a Psi. E aí você faz, então eu posso, já que o Hilbert é unitário, multiplico por Dagger aqui. E aí o que você mostra? Você mostra que existe um estado, psilinha, que tem a mesma energia que psi. Psilinha é o dado que psi, outra coisa. Esse estado é transformado em um operador não trivial. Então você mostra que se tem uma simetria do hamiltoniano, você tem que ter degenerescência.
Então, é o que o Dirac pensou. Se os dois caras têm a mesma massa, eles têm a mesma energia. Se eles têm a mesma energia, deve ter uma simetria. E aí ele descobriu. O problema dele foi que ele descobriu qual é a simetria, que é a conjugação de terra. Tá certo? Então, degenerescência, porque isso também já era uma coisa sabida. O livro do Weyl, o primeiro livro de teoria de grupo na física, foi escrito por Hermann Weyl em 1928. A teoria de grupo da mecânica quântica. No fundo, Weyl mostra naquele livro que mecânica quântica é H cortado vezes teoria de grupo. Teoria de grupo vezes H cortado te dá a mecânica quântica. É a mensagem daquele livro. Então ele entende, ele começa a jogar toda a questão dos problemas da mecânica, a transcrever toda a mecânica quântica em termos de simetria. E resolve o átomo de hidrogênio sem resolver a equação de Schrödinger. Você tira o espectro do átomo de hidrogênio sem tocar na equação de Schrödinger. Sem resolver, botar a condição de Compton, sem botar os polinômios de Laguerre, não tem nada disso. Você pega só por argumentação de simetria, você mostra que o hamiltoniano da mecânica quântica do átomo de hidrogênio tem uma simetria SO4. E a partir dessa simetria SO4, você deriva o espectro do átomo de hidrogênio. E ele faz a mesma coisa para o oscilador harmônico isotrópico também, ele resolve pelo grupo SON. Então a teoria de grupo, ela tem degenerescência, tem teoria de grupo. Então, quando na física, aí o nosso amigo física de partículas, LHCV, aí o Marcelo, se você começa a encontrar partículas de mesma massa, ou com massa muito aproximada, massa é energia. Então significa que numa visão quântica da matéria, você está falando de estados aproximadamente de mesma energia. Então tem uma degenerescência. Se tem uma degenerescência, tem uma simetria. Foi essa que Gell-Mann percebeu, por exemplo, o SO3. Né? Aqueles octetes, né, de massas muito parecidas, falou, octete. Então tem um octete, tem 8 partículas com as massas muito próximas. Então tem 8 estados degenerados em termos de energia. Deve ter uma simetria por trás do hamiltoniano das interações fortes. E aí, que simetria é essa? Que grupo pode ter um octete como representação? Qual é o grupo que tem um 8? Aí, conhece o 3, por exemplo, pode ter G2, pode ter SP, tem vários grupos. E aí, por outros argumentos, ele foi selecionando e chegou ao grupo S3. Aí fez o eightfold way. Então, a simetria é fundamental. Se você quiser ver mais do que você vai. Tudo aquilo que você vê pode ser parte de um todo muito mais amplo e unificado se você conhecer a simetria. Eu te dou isso. E te dou a simetria, você constrói um castelo. E então, tudo que você vê através da simetria. Ela... Tem muita gente que não gosta de que a gente fale isso, mas assim, não pode negar a teoria. E como é que você nem faria uma comparação? Se eu fosse fazer uma pergunta para você, assim, eu sou um sujeito galiliano. Você já falou, galiliano, agora você é galiliano. Ele era simples, nós éramos nobres, requintados, ele é galiliano, nós somos diraquianos. Então, para nós galilianos, a gente só vê aquilo que a gente agarra. Certo. Então você tem que botar uma vinheta e você vê da lua, né? Senão não dá. Então, nós somos, vamos dizer, isso é uma verdade, a física é uma ciência experimental. Isso vem do livro do negócio galiliano, que o cara saiu da Aristóteles, etc. Aí. Daí você sai da Aristóteles para Galileu. E daí agora você volta trazendo, eu chamaria de Galileu, e ele traz a ciência da observação. E agora você traz uma ciência do fato. Quer dizer, uma ciência que você, a partir dos fatos, já da simetria, como isso aqui, você vai querer... É um fato. Bóson de Higgs é um fato. O bóson de Higgs é um fato. Você gera um fato. Esse fato durou, na mídia, praticamente 50 anos, né? 48 anos, 64 para 2012, né? 44, 48, então você cria um fato. Outro fato que você criou, ondas gravitacionais. Você criou esse fato há 100 anos atrás. O fato se fez manchete agora, em 2011. Né? No nosso tempo tinha uma propaganda assim, aconteceu, virou manchete. Né? Hoje em dia que é o contrário, virou manchete, depois acontece. Primeiro vira manchete, depois acontece. Antigamente era aconteceu, virou manchete. Você tinha ondas gravitacionais, apareceram. Você tinha neutrino. Neutrino foi um fato. Por quantos anos? 26 anos, até que ele apareceu. Os quarks foram um fato, por 8 anos, até que eles apareceram. O bóson de Higgs foi um fato, 48 anos, até que ele apareceu. As correntes neutras, o pósitron foi um fato.
que durou um ano. Apareceu um ano depois, infelizmente, né? Talvez a física tivesse mais aparecer, aquela coisa de não aparecer, que ia gerar um debate violento, interessante na física. Uma pena o pósito não aparecer tão tarde, né? Tão cedo. Depois o antinêutron, o antipróton. O antipróton era um fato, apareceu 25 anos depois da previsão. E assim vai. A gente, por exemplo, o que mais que correntes neutras nas interações, o bóson, W+, W- Z0, eram fatos desde 68 e apareceram em 1982, 14 anos depois. Então a gente tem o bóson de Higgs, né, monopolo magnético, era um fato desde 31. Já apareceu na matéria condensada, como excitação coletiva, não é um estado, uma partícula elementar, mas apareceu. Então, assim, às vezes a simetria, ela te cria um fato, e todos esses fatos foram criados pela simetria. Sempre tem uma simetria por trás de um fato novo. Onda gravitacional, qual é a simetria? Transformação geral de coordenadas, né, de isomorfismo. Então, você tem uma simetria, gera um fato, e esse fato, claro, vai ser importantíssimo verificar se esse fato se torna realidade em um experimento. As superestrelas, eles geram um fato que tem 10 de 50 unidades. Tem 11 de 10 dimensões, isso, tem 10 dimensões, 10 elevado a 123 possíveis, né, estados fundamentais do universo. Ela gera vários fatos. Algum fato desse foi a supersimetria. Ela gerou vários fatos, a existência, por exemplo, de fotinos, a existência de neutralinos, que podem ser, por exemplo, parte da matéria escura. Então a pergunta é, essas coisas já viraram fatos? A supersimetria em física de partículas ainda não é um fato. Na matéria condensada já tem exemplo, eu passei até um e-mail para vocês há 3 semanas atrás, daquele material que tem uma supersimetria emergente. A supersimetria ela já apareceu em vários sistemas de matéria condensada como uma simetria emergente. A simetria é um fato. Agora, não apareceu o fotino, não apareceram os neutralinos, não apareceram os elétrons escalares. Até você, uma pessoa simples como eu, como é que você vê a cabeça do cara, que é um galileano, assim, sei, quadrado, um galileano telescópico, né? E você diz, olha, agora você vai botar um outro telescópio, que é o da simetria. Isso. E você vai ter que criar ciência fato. Isso. Porque eu estou falando disso, porque todo Galileu, uma das coisas que ele escreveu, tinha um personagem que ele chamava Simplício. Isso, vamos já. E o Simplício, ele não queria ver a Terra chegando, ele tinha, não lembro bem o que ele identificava no Simplício, mas ele não brinca porque a igreja, o cara lá, o Papa, ele identifica, achou que ele era o Simplício, entendeu? O motivo da briga. Mas, digamos, hoje em dia, você acha que o Simplício é esse galileano que não quer ver a ciência fácil? Como é que você vê essa questão? Porque, vamos dizer, se você não tiver um fato gerado, claro, você consegue identificar alguma coisa no experimento? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eles do experimental. Não, eu digo, eu acho muito difícil hoje você você ver o que você não está preparado para ver. Por exemplo, você pode ir para o LHC à vontade. Se você não sabe da existência do bóson de Higgs, você não vai achar o bóson de Higgs. Já sabendo que ele existia, você tem que achar. O evento é de 1 em 1 trilhão. É 1 a cada 10 trilhões. 1 trilhão, 10 a 12. Então, para você tirar um Higgs daquele background, saber ver o canal exato que você vai ver, você tem que saber quem é o cara, como ele decai, você tem que saber não só que ele existe, mas quem é ele, qual a inversão digital, quantos metros, tudo. Você tem que saber tudo. Você tem que ter um identikit muito claro da partícula que você está buscando. E se você vai para o laboratório hoje para dizer assim, eureka, eu vou para o laboratório amanhã para descobrir alguma coisa, você não vai descobrir nada. O que você vai descobrir se você não sabe que existe? Quem vai descobrir onda gravitacional se você não sabe que existe? Você vai achar que vai aparecer um ondinha gravitacional que vai balançar esse ano? Vai fazer um rugidozinho? Cara, se tu não sabe o que você... Se você só vê o que você está preparado para ver. Mas aí sai também uma... Oi? Isso é muito ruim, né? Ele pode estar jogando fora muitas coisas. Pois é, mas e assim mesmo é o melhor que a gente tem. Porque imagina se você vai só ver, vai para o laboratório para ver realmente, se você não sabe nem o que você quer ver, você não vai descobrir mais nada. Então, pelo menos você, pelo menos você já sabendo o que você quer ver, por exemplo, quem vai para o LHC vai com a cabeça do modelo padrão. De repente ele vai perder uma porção de coisa, porque a vida dele é o modelo padrão. E física além do modelo padrão. Assim mesmo, qual física além do modelo padrão?
SUSY, SUGRA, Extra Dimensions. Então o cara quando vai para o LHC hoje, vai para o APA, CMS, ALICE, LHCD, TOTEM, LHCE, qualquer que seja a colaboração, o cara já sabe que vai querer ver no LHCB, por exemplo, quer ver a origem da massa, quer ver os ângulos, as oscilações, né, as fases, né, da matriz de Kavigo, Kobayashi, Mascal. Então, você quando constrói um experimento como LHC, você já constrói, primeiro de tudo, o design do LHC já é do modelo padrão. Se o Higgs decai em 2 fótons, você já constrói o detetor, porque você sabe que você vai ter que detectar 2 fótons colineares. Se você não soubesse disso, o detetor poderia ser completamente diferente. Então, por você saber desse evento, você já constrói o detector daquele modo. Aí quando você constrói daquele modo, você pode estar perdendo um monte de outras coisas. Então, mas pelo menos você achou o que você queria. Então você vê o que você quer ver. É o primeiro caminho. Agora depois, a gente vai ter que sair do LHC. Vai ter que buscar uma outra máquina para poder ver, de repente refinar. Porque a máquina de LHC é boa porque é uma máquina de próton. A máquina de próton é boa para descobrir. Você bate próton com próton, você descobre um monte de coisa. Depois você vai ter que refinar. Aí você refina com a máquina de elétrons e pósitrons, ou de Moore, argumento, né? Você vai buscar uma máquina leptônica para refinar as medidas. Mas, claro, se você não souber o que você não quer ver, quer dizer, o LIGO descobriu as ondas gravitacionais por acaso? O LIGO foi desenhado exatamente para aquela teoria que dava ondas daquele jeito. Se eu tivesse pego uma teoria com torção dinâmica, será que o LIGO ia... Não, o LIGO pegou o raiz de menos GR. Pegou lá Einstein. Então, quer dizer, você já vai colaborar, você já constrói o aparelho de acordo com sabendo que você vai ver, né? Por exemplo, por que você construiu no laboratório o isolante topológico? Por que você detectou os termos de Majorana nas bordas do supercondutor do isolante topológico? Porque você já tinha uma teoria construída em 2006, que você jogou topologia na banda de condução, na banda de valência, na banda eletrônica. Então você já trouxe topologia da banda eletrônica. Aí você já construiu um material induzido por argumentação matemática. Aí você previu, então, se eu mexo na banda dessa maneira, eu vou poder construir um material muito interessante, que é isolante no interior e é um ótimo condutor na superfície. Então, ele é, aqui dentro ele é isolante, na superfície ele é um ótimo condutor. Esse é o isolante topológico. Como é que eu posso construir esse material? Eu tinha uma teoria, eu sabia que eu ia para o laboratório já para fazer isso. E aí agora você já foi direcionado. Como é que... Cara, sem querer, em 2013 descobriram uma mina de isolante topológico, mas foi sem querer. Então, aí, se você não descobre essa mina, mas você construiu o aparelho, mas você construiu primeiro, você construiu o isolante topológico em 2009, 3 anos depois da previsão. Mas isso não cria um certo perigo do sujeito experimental ser um pai Hitler? Eu acho que eu já estou na filosofia demais, mas eu acho que isso é física, né? É assim que está se fazendo física. Diz assim, o cara diz, o experimental? O experimental vai ver o cara teórico diz, isso aqui vai acontecer, Kai Hitler... Quer que eu te diga uma coisa, cara, com a minha experiência... E ele não vai ligando de estar vendo as coisas... Colegas do CERN, colegas que eu tenho, que fizeram doutorado comigo, italianos que ficaram pelo CERN, não sei o que, aí a gente se encontra assim, o experimental do CERN, ele não tem dúvida de que existe supersimetria, corda, dimensão. O teórico é muito mais cético. Se você pegar um supersimétrico de carteirinha, um teórico, pegar Ferrara, que é um dos pares da supersimetria, ele é menos defensor da supersimetria do que qualquer experimental do CERN. Dificilmente, um experimental do CERN não acredita em supersimetria, dimensão extra, espaço de calabial. Os caras experimentais do CERN, eles estão ali para referendar o modelo padrão ou física além do modelo padrão. Mas eles acreditam nessas coisas. É muito interessante, porque ele não é aquele cara, supersimetria é babaquice, é uma coisa complicada, é uma coisa matematicosa, que não leva a nada. Não, os caras acreditam. Eu vejo o teórico experimental muito mais fissurado nessas ideias do que o próprio teórico. Porque o cara realmente está ali pronto para medir aquilo. O cara que às vezes faz, ele tem um olhar meio blasé sobre... Bem fiz, deu certo, gerou vários papers, né? Deu conferência, mas eu estou em outra.
Né? Muitos caras da supersimetria já estão em outras, já estão na matéria condensada, estão vendo outras coisas. Mas o cara que é experimental está lá, né? Ele era do LEP, ele agora está no LHC, ele está brigando por mais dela porque ele quer ver o neutralino, ele quer ver o fotino, ele quer ver o quark escalar, ele quer ver o elétron escalar. Então, esses caras, assim, o experimental hoje, eu não estou dizendo que a física teórica é melhor. Eu estou dizendo que a gente já houve décadas, em década de 50, quem mandava era a aceleradora. Década de 50, se você for olhar, quem liderou a corrida da física de partículas foi a física experimental, que deu muito dado. Aí você entra na década de 60, cheio de dado, cheio de ideia, e aí você começa a construir as melhores teorias. Você faz o Eightfold Wave no início da década de 60, você faz a teoria do bóson de Higgs no início da década de 60, você constrói a teoria eletrofrágil no início da década de 60, você constrói a QCD no final da década de 60. Então, todas essas teorias vieram porque também havia muitos dados experimentais. Então, não estou dizendo que a teoria faz tudo. Só que chegou um ponto em que o grande boom experimental dos aceleradores da década de 50 já levaram muito dado. E aí deram um impulso muito grande às ideias teóricas. E as ideias teóricas ali, cara, a ficha caiu e elas decoraram. Passaram na frente do experimento. Aí quando você vai e constrói o LEP em Genebra para medir, por que se construiu o LEP não? Por que se construiu o PP barra, o SS, né? o Super Ciclo Collider lá no CERN, que no início da década de 80 mediu W mais W menos e Z0, era uma máquina de PP barra. Aquelas experiências, as duas colaborações, o A1 e o A2, elas estavam o quê? Buscando W mais W menos e Z0, ou seja, tinha uma teoria, tinha um fato. Salandra e Weinberg previram W mais W menos E0 para aquelas massas bem definidas. Os caras foram lá, trabalharam 5 anos no experimento e encontraram e aí resolveram apurar os dados. Aí saíram do PP barra e foram construir o LEP. O LEP veio para refinar os dados anteriores e buscar o bóson de Higgs. Não conseguiu. Em 2001, fecha o LEP e aí em 2009 abre o LHC. E aí você vem agora para o LHC com muito mais coisa, porque nesse período se desenvolveu fortemente a supersimetria, o MSSM, que é o modelo padrão com supersimetria, se desenvolveram as teorias, agora se desenvolveu bastante a teoria de cordas e a fenomenologia vinda das teorias de cordas, conceito de dimensão extra, se desenvolveu pra caramba, o universo de Brana. Então, nesse período, depois que as primeiras teorias deram certo no início da década, saiu a QCD, que foi um sucesso grande, saiu a teoria eletrofrática, que foi um outro sucesso grande, aí pegou o modelo padrão. Do modelo padrão você chegou à ideia de grande unificação, decaimento do próton, por exemplo. O pessoal está até hoje buscando o próton decay, porque é a grande previsão da grande unificação. Se alguém encontrar o decaimento do próton, um próton que decai em 10 a 33 prótons, você está referendando a grande unificação. Então, aí você criou muitas teorias, por quê? Porque, vamos dizer assim, essa ideia, ela ganhou credibilidade. A ideia, vamos dizer, a luneta da simetria ganhou credibilidade. Você desenvolveu outras simetrias mais amplas, simetria conforme, supersimetria, e foi para esse lado da fenomenologia, adaptando isso ao mundo da fenomenologia. Então, você criou muitos modelos que deveriam ser testados experimentalmente. E aí, depois a coisa entrou na matéria condensada também. Então, hoje, na matéria condensada, os caras discutem claramente a teoria de Gauge. Matéria condensada. Hoje, o cara que não quer fazer física da matéria condensada e não química da matéria condensada, ele vai ter que aprender teoria de Gauge, teoria de campo, é o que o pessoal está fazendo. Teoria de Gauge, teoria de campo, topologia, teoria de campo topológica. Porque esses são os como é que você vai construir o supercondutor topológico, o isolante topológico, Fermi de Majorana, supermetais, metais de Weyl, metais de Majorana, esses metais novos que estão surgindo aí, sabe, esse mundo de matéria nova, matéria topológica. Agora eu passei para vocês semana passada, feita no spin, do líquido de spin quântico, que é uma coisa que estava prevista há 40 anos. Apareceu agora. Então, também, o cara está buscando o líquido quântico há 40 anos, nos supercondutores. Teve gente que final da década de 90, a ideia de líquido quântico foi muito fortemente trazida para a supercondutividade. Mas era uma ideia teórica que foi colocada no supercondutor e estava dando certo, mas ninguém tinha visto o líquido quântico. Você trazia o líquido quântico, botava a ideia do líquido quântico no supercondutor, melhorava o modelo. Mas você ainda não tinha medido o líquido quântico. O líquido quântico foi detectado agora recentemente. Então é isso, né? Você
tem que gerar o fato e depois o fato vai te fazer uma física experimental importante. Eles fazem muito com essa consciência, fato, eles fazem muito com o experimental, que é o final da história. Que é o físico. O físico mesmo, e ele tem que estar sabendo do caminho, né? Claro, sem dúvida. Por que no CERN você tem uma divisão teórica forte? Por que o CERN não é só experimental? Ele é um super laboratório, tudo, né? Você vai lá, você tem a divisão, a Theory Division, é forte, são 4 seminários por semana, 3, 4 seminários por semana juntos com os experimentais, e é um passando informação para o outro. Mas eu falo o seguinte, eu me sinto assim, um teórico. E daí eu acho que tem que ter fótons auto-interagentes. Certo? Mas não encontro nenhum experimental para fazer raio-x. Dá para ter os fótons auto-interagentes, né? Experimentais Cara, mas, raio-x. olha, por acaso vai ter High Hitler sim, porque o colisor de fótons está sendo construído na Alemanha. Então, em 2018, provavelmente, se há fótons... Vai ter. Certo. Bom, pelo menos está no lugar certo. Mas aqui no... Está no país do High Hitler, né? Pelo menos lá você tem. Então, o cara está construindo um colisor de fóton. Então, cara, se tu vê fóton em auto-interação, vai ser lá. Isso vai ser uma coisa muito importante, cara. Você vai ver se você tem realmente aquela... O LSW, o Kornfeld. Os nazis só aparecem quando o sistema está pronto. Entendeu? Assim, porque ele já matou os comunistas, já acabou com tudo, daí aparece os nazis. Você está falando de quem? Do Eduardo Cunha? Eu vou descobrir foto interagente no Brasil, né? Mas vamos dizer, o CERN, a sensação não dele, só se desloca para o modelo padrão, se tornou uma teoria hegemônica. Cara, o CERN, pô, quantos prêmios Nobel? Vamos dizer, o pessoal raciocina muito assim, credibilidade, notoriedade, né? Prêmio Nobel. O prêmio, se você faz, eu fiz um levantamento há uns 3 anos atrás, né? Foi em 2014, 2 anos. De todos os prêmios, eu posso falar, quando que nasceu o modelo padrão? Para mim, o modelo padrão nasceu em 1928, pela equação de Gerard. É ali que nasceu o modelo padrão, considero a origem. Se você contar de 1928 até 2014, entre teóricos e experimentais, foram 23 prêmios Nobel. Que é muita coisa. Para teoria, né? Experimental, um pouco menos. A teoria, muito prêmio Nobel. Mas também de experimental, tá? Né? Áreas descobertas, você teve relação de 70 e 68, desde 23 prêmios Nobel de 28 até 2014. Então, assim, isso, o cara do CERN, o CERN começou a operar nessa direção já na década de 50. Então, o CERN foi inaugurado em 54. Então, os caras já sabiam que dali estava saindo coisa. Tinha tido a previsão mesopítico-cal, né, que foi detectado em 49, em 48, 49. Então, já tinha uma física assim estabelecida para você buscar nos aceleradores. Aí o CERN entrou em ação e aí as teorias foram caminhando junto com os experimentos, aí as teorias foram ganhando muito insight a partir dos experimentos e criando novos pensamentos. Você vê que tem um período da década de 60, entre 61 e 68, praticamente a teoria quântica de campos desaparece. A grande hegemonia não era mais a teoria de campo, pelo contrário, a teoria de campo era a minoria, era mal vista, como sendo uma formulação que não ia dar certo para as interações fortes. E aí, em 68, quando aparece o Jim Delassie Scattering, o scaling, lá no SLAC, a teoria de campo retoma o papel dela na física de partículas. Mas ela teve um período assim, de barra de ferramenta entre 61 e 68. Aí ela ressurge no início da década de 70 e aí ela vai caminhando e produzindo novos modelos, novas simetrias, e aí, em física de partículas, os caras foram correndo atrás da teoria, que aí foi descobrindo uma série de coisas. Descobriu primeiras correntes neutras, que era o modelo padrão, 68, correntes neutras foram descobertas em 73 no CERN, depois a descoberta do WMA, depois a previsão teórica também da terceira família de quartos. Quando Kobayashi e Maskawa fizeram a teoria deles em 72, o que eles sabiam era o modelo padrão com 2 famílias de quartos. Mas aí teve um experimento que deu violação de CP, o experimento de Cronin e Fitch, que deu violação de CP. Com a violação de CP e a teoria de Salandra-Weinberg, Kobayashi e Maskawa lá no Japão mostraram que era forçosamente necessária a existência de uma terceira família de quartos. Eles previram em 72 que deveria ter uma terceira família de quartos. Previsão, fato.
Em 78 aparece o B, que é o cara de baixo da terceira família. Em 95 aparece o top. E aí você formou a terceira família. Nesse período de 17 anos, basicamente de 72 até 95, né, 23 anos, você descobriu duas partículas que foram idealizadas no modelo. Então, o cara fazia muito bem o modelo padrão com 2 quarks. O quark UD e o CS. A mesma coisa, o quark com Charlie foi previsto. Agora, o que eu coloco assim, essas coisas, se você for ver, começou de Galileu. Galileu tinha uma luneta, aqueles irmãos Herschel iam lá, como é que era? As galáxias, coisas que tinham fora, vem vendo cada vez mais uma complexação. E o Dirac, quando ele pegou uma coisa e viu a antimatéria ali. Mas agora tem 1000 coisas, 1000 pessoas vendo, e um dizendo que é gato, outro que é lebre, uma mesma coisa. Eu acho que, digamos, as coisas estão cada vez ficando mais complexas. Não, muito complexo. Isso não, Identificar, sem dúvida. A própria teoria. E você, eu continuo aí na minha Tua humildade. Humildade. Até hoje eu não consigo entender que foi visto o Higgs. Sei. Porque eu acho que foi visto o fóton. E não foi feito o Higgs assim, diretamente, acabou, como eu gosto aqui. Então quer dizer que eu só estou querendo levantar aqui na sua aula, que me parece que cada vez, quando essas coisas se escrevem lá na Gradiana, vão gerando fatos, e daí outro cara aí também que é Lagrangiano, ele também tem fato, e daí começa a ter uma série de possibilidades, assim, e você nunca sabe se está acontecendo ou não. Não sabe, você nunca sabe. É um discurso mais fino, assim, uma questão mais. Não, e você tem que ter o seguinte, tem uma questão fácil, política ali também. Tem que ter uma questão política. Você pode produzir um modelo fantástico aqui no seu PPF. Agora, até que ponto, se você mandar o teu modelo e as tuas previsões para o experimento do LHC, as colaborações vão ter disponibilidade de analisar o teu experimento e botar na agenda. É difícil entrar na agenda do LHC, porque se você for olhar a agenda do LHC, ela é uma agenda praticamente europeia e americana. Quer dizer, os grandes fatos, né, são gerados em instituições prestigiosas, de uma certa maneira que já estão ligadas à colaboração. Então, para o seu modelo, o CBPF até digo, o CBPF tem um grupo da LHCB, tem um pessoal do, acho que o CMS, tem o CMS também. Então, se você faz um belo modelo aqui no CBPF, por exemplo, na UFRJ, na UERJ, tem ligação, tem colaboração com a LHC, você até pode ter um veículo de mandar o teu a sua proposta. É isso que o LHC precisa disso, eles pedem isso, que você mande a sua proposta. Olha, eu estou prevendo uma partícula especial desse nível de energia, essa minha partícula deve ter tais acoplamentos com as partículas do modelo padrão, deve ter uma massa em torno dessa escala, um decaimento que deve, uma largura de... Você dá mais ou menos a identidade da tua previsão, ou do teu efeito, que você descubra um efeito. Aí você manda para lá. Agora eu pergunto, se é o mesmo cara que faz isso em Benin, ou num país que esteja fora do LHC, da colaboração, será que esse cara, até que ponto a proposta dele vai ser lida e vai ser incluída na agenda do LHC? Então, agora, se a proposta vem de Princeton, será que essa proposta tem o mesmo nível de prioridade que a proposta do CBPF, ou a proposta que vem, sei lá, de Harvard, ou do próprio CERN, do grupo de teoria do CERN, da Universidade de Roma, praticamente manda no CERN? Se você pegar o experimento vem do grupo de Roma, Altarelli, Mariani, né? Você certamente tem um espaço, um canal que te leva rapidamente ao LHC. Então, não estou dizendo que a gente é má, né? Mas estou dizendo, esse fato também a gente não pode ignorar, existe política, isso é um fato político. Depende da instituição. E, de repente, é um nobody que faz um troço e manda para lá, o cara vai primeiro vai ter que passar, vai ter que ser publicado em boa revista, vai passar por um corpo de referis, depois entrar no CERN, vai ver a viabilidade. Então, quer dizer, você pode gerar o teu fato também e mandar para o LHC. Mas também os caras lá, eles já têm uma lista de fatos muito grande para cumprir. E aí a questão é, até que ponto você vai entrar na agenda do Atlas, por exemplo? Ou se você vai entrar na agenda do LHCB. Então isso aí é um fato também que, vamos dizer, tem uma componente política. Por exemplo, você tua aula aqui, você está dizendo, olha, que aula? Nessa conversa aqui, sexta-feira, a tua pauta, a cerveja, né? Você está com um eletrocondutor da carga elétrica,
elétrica e que aí como eletromotivo a lei da carga elétrica. Isso. Então deixa eu estar vendo só praguejando, deixa eu vendo fatos. Daí tá bom, deixa que gerou fatos. Mas daí, digamos, você para fazer teu Hitler, você tem que ser hegemônico de alguma maneira. E isso é uma dificuldade muito grande. A pergunta é, quando... Desculpa. Aqui no TVP tem grupo de nanoeletrônica, né? Se você dissesse que eu quero agora fazer nanofotônica, você teria Hitler, ou os Hitler de nanofotônica e nanoeletrônica são ligados a fatos hegemônicos de fora. Entendi. Isso existe. Orientação, né? A orientação, claro. A pergunta é, quanto, isso eu não sei, posso até perguntar a um colega do CERN, até mesmo que eu sei, de repente o Inácio sabe, o pessoal aí do CERN pode me dizer, Gilvan, por exemplo, quantos experimentos anti-modelo padrão tem em suas propostas na agenda do LHC? O LHC vai dedicar tempo, espaço, energia, dinheiro para uma proposta, vamos dizer assim, não digo uma proposta, não digo porra louquice, mas assim, uma proposta contra-hegemônica. Uma proposta contra-hegemônica. Qual é a chance que ela tem de entrar? O cara vai dizer o seguinte, olha, eu vou mandar pedir para fazer um experimento que vai mostrar que aquilo que se interpretou como bóson de Higgs é uma ilusão. É uma ressonância, mas que não é, na verdade, não tem os acoplamentos, que na verdade a gente não sabe ainda que é realmente o bóson. Tem tudo para ser, tem a massa, tem o spin, tem tudo desejado, mas não tem as interações ainda. Então preciso medir as interações, estão sendo medidas. Então vamos dizer, até que ponto se você faz uma proposta completamente contra-hegemônica, e por hegemônica eu quero dizer o modelo padrão e a supersimetria, que é a física mais hegemônica, além do modelo padrão, a supersimetria e a supergravidade, então, até que ponto um experimento que, por exemplo, vá nessa contra-hegemonia tem espaço no LHC? O cara vai dedicar tempo, dinheiro, energia, vai gastar energia, alguns TEVs aí, né? Para ver uma coisa que está querendo negar tudo que já fiz. Tudo que aquilo que foi o motivo da construção, negar a obra, né? É política isso também. O grupo experimental de CBPF, ele anda assim no Arduino, assim? Anda, né? Anda no Arduino, assim? Eu acho que o pessoal que está no LHC tem que seguir, que aquilo tudo é uma hierarquia de colaborações, né? O nosso colega, você está no LHC mesmo, né? Teu mestrado foi... Então, tem toda uma cúpula de... as grandes colaborações são todas de... Tem uma Arduino? Apesar de ter um lado ruim, isso aí também otimiza o processo. Porque se a primeiro resultado não deu errado, pessoal, deixa eu falar, vamos ao próximo. Mas se o cara realmente quer achar aquilo, ele fica tipo a gravitacional, acho que foram 100 anos. 100 anos de busca. Tá 50 anos de desistido. Exatamente. O Higgs também, 40, e muita gente batendo, né? O cara vai 48 anos lá, perseverado, em 2012 o pessoal anunciou. Então, quer dizer, essas coisas, assim, essas colaborações também, elas são feitas nesse sentido, de organizar, porque são muitas propostas, você não sabe nem às vezes por onde começar. Tem muita proposta louca também. Tem muita proposta louca também, cara, tem sem dúvida. Pô, se você abre o archive, né, no RepTH, todo dia, cara, vai ver as loucuras que os chineses andam fazendo, coreano, e o cara, pô, tem uns caras que fazem cada engenharia, assim, cada efeito. Olha, nem Spielberg consegue gerar um efeito especial num lagrangiano só, cara. Você vê coisas que você fica. Cara, mas é assim, é uma Babel. A gente está vivendo hoje em dia praticamente assim. Você tem que saber filtrar. Por isso você tem que ter, assim, saber o que você quer. Você está num grupo, é importante que o grupo te orienta, no sentido assim, ele te colima, porque senão, cara, a tua tendência é você fazer nada de tudo. Porque cada dia aparece um paper maluco. E que é publicado. Mas por quê? Porque tem efeito especial de matemática. O cara vem com a matemática complicada, não sei o quê. Fala aquilo que, vamos dizer assim, é bom dizer. Mas se você faz, às vezes, uma proposta simples, bem articulada, você não entra também. Então, tem muita loucura. Aí você tem que saber que loucura que eu vou medir e que loucura eu vou levar a sério. Né? Eu entendo sobre as considerações assim, os grupos experimentais, por definição, só aceitam propostas hegemônicas. Hegemônica não quer dizer a do Einstein, mas que já passou por muitos primos, etc. Muitas vezes não, essa coisa não, eles ficam malucos. Não, e é coisa cara. Mas o que a gente está discutindo assim, aqui é a época da ciência é fato. Se você não tiver fato, você não mente. Eu não sei assim, o quanto a gente ofende
sem querer, claro, né? Não ofender. Mas assim, não sei quanto isso é recebido por um experimental. Não é desqualificando ninguém, é dizendo justamente que o experimental é que vai validar se isso tudo tem razão. Mas assim, hoje em dia o nível de complexidade, eu me pergunto se realmente um cara vai para o laboratório sem saber muito o que ele quer, ele pode descobrir, ele tem um experimento muito organizado para descobrir alguma coisa. Ele pode até descobrir uma outra, mas ele está dentro de uma linha muito organizada. Agora, se ele vai assim, sem saber, sem ter ideia de que direção, você não sabe nem o que você vai buscar. Você tem que, eu acho muito isso, eu acho que a ciência dá para nós exemplos muito claros de que a gente vê aquilo que a gente está preparado para ver ou aquilo que a gente quer ver. Como é que você ia medir neutrino se você não soubesse que existia neutrino? Se você não tivesse feito a previsão, como é que você vai medir? Aqui estão passando neutrino, 50 trilhões de neutrinos por centímetro quadrado, segundo. O fluxo de neutrinos é altíssimo aqui na Terra. Neutrinos geoneutrinos vindo do interior da Terra e neutrinos vindo do Sol, neutrinos vindo do espaço. O que não falta é neutrino. Como é que você levou 26 anos para medir o primeiro, sabendo que ele existia? Agora imagina se você nem soubesse que houvesse a previsão do neutrino. Então, é difícil você, né? A gente tem exemplos disso na ciência com a própria supernova de 1054. Vários lugares detectaram, viram no céu, e a Europa não viu, não tem um relato europeu sobre a supernova de 1054. E os relatos vêm do Afeganistão, das tapeçarias persas, da China. Por quê? Porque o europeu não queria ver aquilo que estava no céu, porque o céu é imutável, o céu é sagrado, o céu é aquele produto de esferas organizadas, o céu é imutável. Então, se apareceu aquele brilho, não está nem aí, você nem olha. Então, às vezes, em ciência tem isso, né? Eu resumo na minha cabeça duas situações. Uma, em 1848, quando descobriram o planeta Netuno. Sei. Na Alemanha, descobriram, foi uma festa. E eles descobriram pela lei da gravitação de Newton. E sabiam que indiretamente isso daí pegaram no Netuno. Então, era uma coisa mais ou menos assim, tipo César Lattes. Você vai lá, em 1935 tem o Yucaba, em 46 o César Lattes foi lá e pega. Então o cara falava que a câmara do César Lattes era pequena. Hoje em dia, no sentido geral, tem o que se chama banco de dados. Você recebe uma huge quantidade de dados. Para você ler aquilo, você vai ter que ter teorias. E o problema é que as teorias começam a disputar entre si. E daí qual a teoria? Talvez uma pegue um cabo bom, outra cabeça, como você falou. O Higgs até agora não se sabe a interação dele. Pode ser que seja uma ressonância. Então você está pegando o pé. E talvez a cabeça não seja aquilo lá. Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia a gente tem uma época que não é mais a do Netuno, nem do César Lattes, mas tem um expressivo banco de dados. E daí, e também um número de teorias que já não é um ou dois. E daí nós devemos uma época assim, bem mais complexa. Só aqui no curso, aqui a gente detecta hoje, né, a lista lá, acho que eu nem passei a lista para o pessoal novo, não sei se tem, acho que, por exemplo, tchau, cara, aquela lista das teorias eletromagnéticas, ela está disponível no professor Global? Se você, dá para pegar com você, cara, pode colocar nisso aí. Porque, só se a gente olhar hoje, a gente tem cerca de 38, 39 versões estendidas de eletromagnetismo não maxwelliano. Então, quer dizer, isso tudo é fruto de quê? De muitos efeitos que você vai incorporando. Então, agora a pergunta é, qual é o eletromagnetismo certo? Tem um para isso, tem um supercondutor topológico, tem um para o isolante topológico, tem um para o líquido quântico, tem um para o efeito Hall, tem um para a astrofísica, lá para as ondas eletromagnéticas do que vem do gamma ray bursts, né? Você pode usar um eletromagnetismo para o gamma ray burst, você pode usar um eletromagnetismo para dar relação de dispersão de fótons em vizinhanças de estrelas supermassivas e com campos magnéticos muito intensos. Então, o eletromagnetismo começa a se adaptar a muitas modalidades de física. Então, quer dizer, tem vários fatos, né? E aí esses eletromagnetismos, uma vez desenvolvidos, eles puxam outros que são mais teóricos, que você vai ver se pode ter uma confirmação experimental. Vamos começar a aula? Vou só fazer essa equação, vou dar um intervalo para vocês, tá? Você quer meio rápido também? Vamos fazer então, o Henrique estava perguntando, e o campo A. Bom, agora, o campo A é um campo independente do φ. Então vamos fazer a variação em relação a. Nós vamos pegar agora
o campo A vai sofrer uma variação. Vamos trabalhar para coordenar com a componente AI, vamos fazer o cálculo do componente. Então, o delta I vai induzir uma mudança no Lagrangiano, e claro que o Lagrangiano vai induzir uma mudança na ação. Então, a gente vai ter o princípio variacional, uma variação na ação. Esse Lagrangiano a gente vai poder escrever então daquela forma. Um coeficiente aqui, que nós vamos interpretar como equação de movimento, vezes aqui o delta I. Isso aqui vai ser igual a zero, né? O princípio variacional. Então vamos variar essa nossa ação em relação ao campo A. Aqui não tem campo A. Então aqui tem. Então aqui vai produzir 2 gama A ponto delta A ponto. Vai derivar da variação do produto, é 2 vezes, né, o objeto vezes a sua variação. Aqui também eu tenho A, então aqui vai produzir 2 epsilon, divergência de A, variação da divergência de A. Aqui é A vetor. Vamos fazer o seguinte, vamos botar logo aí. Aqui é 2 epsilon, vou botar a divergência de A é dj a j. E aqui vai aparecer DI delta I, que é a variação da divergência. Né? Eu não vou, estou no mesmo termo, né? No mesmo termo. Tem esse somatório J de 1 a 3, esse somatório aqui é completamente independente desse, porque esse aqui é a divergência de A, e isso aqui é a divergência do delta A. Então esse somatório é completamente independente desse, então por isso os índices são diferentes. Eu somo esse cara aqui independente desse. Não poderia, se eu colocasse assim, estaria errado, porque eu estaria somando todo mundo junto, não é verdade. Eu somo todos esses caras aqui, independente de todos esses aqui. Estou distinguindo os índices, tá? Esse carinha aqui eu vou ter a mesma coisa. Mais 2 zeta. Rotacional de A. Porque esse termo é rotacional de A, componente I. Rotacional de A. Componente, estou pegando a coisa do componente vetorial, rotacional de A, componente I. Então isso aqui vai ficar 2 zeta, rotacional de A, componente I, e A rotacional do delta A, componente I. Então é rotacional, vai ser rotacional, escalar a variação do rotacional. E depois tem mais alguma coisa com A, né? Aí temos esse termo aqui que a gente já fixou, que é, né? Menos gradiente de φ, né? Menos gradiente de φ. Então, menos DI φ, que é o gradiente de φ, delta A ponto. E mais esse termo. Mais lambda delta A I rotacional de A componente I mais lambda A I ponto. Agora estou variando o outro A que está aqui, rotacional delta A componente. Então isso tudo aqui é a variação. Agora eu tenho que fatorar um delta I. Então vamos lá. Esse termo aqui, delta I está sujeito a uma derivada temporal. Isso aqui é DDT do delta I. Então nós já aprendemos o truquinho. Libero esse cara da derivada temporal jogando a derivada temporal para cá. Então você vai ficar delta I e a derivada temporal vem para cá. E aí ela ganha um sinal menos, porque eu faço uma integração por partes. Aqui, a mesma coisa. Eu vou ter que fazer, quero liberar esse delta I. Então eu tenho uma integração aqui por partes a fazer, com essa derivada em relação a xi. Essa derivada vai atuar aqui. DI. Então ela saiu daqui, veio para cá. Fiz uma integração por partes. Então eu quero também aqui um sinal menos. Tá certo. Depois esse termo aqui. Esse termo aqui é rotacional de A componente I.
que eu tenho que liberar esse cara aqui. Vamos ver só o cuidado que a gente tem que ter aqui. Rotacional de delta A, componente I, a gente pode escrever em termos lá no Activita, né? Isso aqui é epsilon I, J, kappa, derivada J do delta A kappa. Isso aqui é a iésima componente desse rotacional. O epsilon do Activita que faz a rotacional, a derivada do delta A kappa. Então tá, isso eu tenho isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar esse cara para cá. Tem que liberar esse delta aqui. Vamos fazer o seguinte. Olha aqui. Esse I aqui é índice saturado. E eu posso botar J, kappa, kappa, LL. Não importa. Eu posso escolher qualquer índice. O que eu quero é fatorar no final do dia um delta I. Então é bom que esse delta aqui aparecesse com o índice I. Mas eu já usei o índice I aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou chamar esse índice aqui de J e esse índice aqui de J. Porque agora, quando eu for escrever rotacional de A, componente J, nós vamos escrever assim, ó, J, kappa, aí eu posso usar o I aqui. Aqui vai ficar D kappa e aqui vai ficar um delta I. É só um joguinho de índice. Só renomeei para poder ganhar um delta I, como já está aparecendo aqui, já está aparecendo aqui. Então, homogeneizar. Então, ao invés de chamar I, eu queria chamar JJ. E aí, desse cara aqui, isso aqui é epsilon, J, kappa, I, T, kappa, delta I. Me liberou. Agora, vamos liberar esse delta I aqui. Então, esse termo aqui, vou fazer o seguinte, para não fazer muita confusão, né? Vamos usar primeiro. Esse termo aqui, então, eu vou jogar esse termo para atuar aqui. Então, isso aqui vai fazer o seguinte. Esse termo aqui, com toda essa informação aqui, eu agora vou esquecer esse termo, estou escrevendo isso desse modo. E aí eu vou liberar esse delta aí. Como que eu vou liberar? Jogando essa derivada para cá. Esse termo aqui vai ganhar uma derivada para cá, vai dar um sinal menos. Sinal menos 2 zeta. Aí eu vou manter aqui epsilon J kappa aí. D kappa. Do rotacional de A componente J. Claro que eu fiz, né? Então, eu simplesmente fiz normalmente. Peguei esse delta aqui, joguei para cá para poder liberar o delta aí. Tudo isso aqui me faturou no final do dia um delta aí. Se eu não errei em detalhes, né? A gente estava prestando alguém achar, não precisa prestar, alguém se achar o erro, fala, tá, porque qualquer erro de sinal aí é meio chato. Então tá, a gente simplesmente integrou por partes, ganhou sinal menos, que eu acho que não tem um erro assim trivial aí. Beleza. Agora aqui é a mesma coisa. Eu tenho que liberar esse delta aí, né, derivada temporal. Eu não jogo essa derivada temporal para cá. Certo? E aí, essa derivada temporal saiu daqui, veio para cá e aqui ganhou um sinal mais. Beleza. Esse termo aqui. Esse termo aqui, bom, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo exercício que o outro. Vamos lá, tem um delta aqui. Então, esse delta aqui vai me trazer essa derivada. Eu preciso liberar esse delta aí. Então, eu vou trazer a derivada temporal para atuar nesse termo. Claro, só vai bater no A, vai produzir um A ponto aqui. Então, a derivada temporal saiu do delta aí e veio para cá. Ganhou um sinal menos também e me liberou o delta aí. Só que está com esse delta aí liberado aqui, delta, porque a forma da equação tem que ser sempre desse tipo. Aqui vai ter um índice I e aqui um delta I. Você tem que ser escalar. E esse coeficiente aqui é arbitrário, então quem vai ser zero é isso. Isso vai me dar a equação então. Então a gente liberou delta I, delta I, delta I, delta I e aqui também tem um delta I. Agora é fazer esse aqui. Agora eu tenho que liberar o delta que está dentro do rotacional. Então, vamos trabalhar esse termo aqui só para... Ele é lambda A I ponto. Rotacional I. Então isso aqui vai ficar. Então eu vou fazer a mesma coisa. Esse delta, já tenho esse I aqui. Eu vou precisar de um delta aí aqui dentro. Então esse I já foi usado. Vamos tirar esse I daqui. Vamos botar J aqui. E vamos botar J aqui. Vai ficar delta lambda A J ponto.
j, kappa I, d kappa, é o rotacional. O delta aqui. Esse termo que está aqui. Ficou AJ ponto e essa componente aqui J do rotacional. Então, j, kappa I, d kappa I. Tá? Então, tem esse delta. De novo, a mesma coisa. Esse delta kappa aqui, eu vou trazer aqui para frente. Então, vamos fazer o seguinte. Vou trazer esse delta para cá, vai ficar menos lambda. J, kappa I, d kappa, AJ ponto. E aí, aqui me liberou um delta aí. Eu acho que esses dois termos acabaram ficando iguais, né? Por quê? Isso aqui é delta I. Esse termo que está aqui é j, kappa I, kappa J. Então, para formar o rotacional, eu preciso trazer, vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse I cá para frente. Ó. Quando o I, no Levitina, passa duas vezes, ele não troca de sinal. Eu pego um menos aqui, pego outro menos aqui, então chega aqui com o mesmo sinal. E isso que está aqui, nada mais é do que a componente I do... agora aqui eu preciso kappa J, então aqui eu troco de sinal. Então aqui vai ficar kappa e aqui vai ficar J, e aqui vai ficar sinal mais. E isso que está aqui, agora sim, isso que está aqui é o rotacional, é a componente I do rotacional do A vetor ponto, que é menos esse termo que está aqui. Então, esse termo que está aqui está cancelando esse termo que está aqui. Não está dando contribuição para a equação de campo. Então, isso é uma indicação de que esse termo deve ser uma derivada total que está aparecendo no Lagrangiano. Talvez esse termo não precisasse ser escrito. Vamos ver se esse termo não é redundante. Se ele desapareceu, não deve ser à toa. Vamos pegar esse termo aqui. Ele é lambda a ponto escalar rotacional de A. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu jogar esse termo, vou trazer essa derivada temporal. Eu tenho a ponto rotacional de A. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se esse termo não poderia ser alguma coisa como uma divergência. Eu tenho uma derivada temporal aqui. Se eu jogar essa derivada temporal para cá, muito bem. Vou fazer o seguinte. Esse termo pode ser escrito assim, ó, lambda A I ponto rotacional de A componente I, que é epsilon I J kappa dj a kappa. Então isso aqui é esse termo. Esse termo é igual a isso aqui. Fazendo simplesmente um produto escalar aberto em componente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa derivada temporal, vamos trazer para cá. Vai ficar menos lambda aí epsilon I J kappa dj a kappa ponto. Só trouxe essa derivada temporal para cá, integrei por partes, né? E aí ganhei esse sinal menos. Fiz nada, só integrei por partes. Agora, vamos jogar esse dj para cá. Vamos integrar isso aqui por partes. Então, isso aqui vai ficar mais lambda epsilon ij kappa dj atuando no AI e liberando o A kappa. Tá certo. Agora, esse termo que está aqui, ó, isso aqui é uma capa. Esse I e J estão saturados aqui. Então, isso aqui deve ser a capaésima componente desse rotacional. Então, eu vou tentar escrever isso aqui sob a forma de um rotacional. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse kappa aqui para frente. O kappa e J, sem problema. Mas aqui está JI, então eu preciso trocar esse JI aqui, agora ganho o sinal menos. Então, esse termo aqui está dando menos A ponto escalar rotacional de A. Então, eu estou mostrando que esse termo é menos E. Então, esse termo é zero em essência. Apesar de eu ter escrito esse termo é o zero. Então, está muito bem escrito aí. Mas isso ficou claro aqui. Eu cheguei aqui que eu me surpreendi. Porque eu falei, pô, ele desapareceu completamente. Se ele desapareceu é porque o problema está lá, não está aqui. Então, é isso que a gente fez. Então, a gente mostrou que esse termo, na verdade, não vai aparecer. Então, deixa eu apagar isso aqui.
É o termo que foi embora. Termo lá, tá? Então nós ficamos com essa equação. Vou fatorar o delta aí. Então eu tenho menos 2 gama, aí nos pontos. Menos 2 epsilon di. Isso aqui na verdade é a divergência de A. Depois aqui foi esse termo aqui, e agora esse termo mais de e ficou delta aí, isso? Tá certo. Então ficamos esse termo aqui. Esse termo aqui é o que está em cima, né? Deixa eu esqueci dele, né? Não, está aqui, né? Perdão. Não esqueci dele embaixo. Ficou esse termo aqui com gama, termo com epsilon, termo com zeta. Menos 2 zeta. Isso aqui, ó, epsilon, j, kappa, i. Então, eu tenho esse j aqui, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse i aqui na frente. Vamos logo esse i para frente. Não tem nenhum problema. Agora, isso aqui, para formar um rotacional, tem que ter kappa, j. Então, aqui eu troco kappa com j. E aí, aqui eu boto um sinal mais. Então, isso aqui ficou a iésima componente do rotacional de A, componente I. Então, esse termo aqui é mais 2 zeta. Ficou rotacional, que é isso aqui, ó. Rotacional desse vetor, componente I. Então, é o rotacional do rotacional de A. Rotacional de A, e tudo isso aqui, componente é o termo zero. E depois esse termo aqui, ficou mais DI ficou. Tudo isso aqui, vezes delta aí. Então, o que está dentro desse parênteses é um vetor. O índice livre I, o índice livre I, o índice livre I, o índice livre I. Está dentro do parênteses do vetor. Então, agora isso aqui é uma variação arbitrária, esquece ela. Então, vamos lá. Então, esse primeiro termo aqui está dando menos 2 gama a 2 pontos. Esse termo aqui está dando menos 2 epsilon gradiente da divergência do A. Esse termo é gradiente da divergência do A. Esse termo aqui está dando mais 2 zeta rotacional do rotacional de A. Rotacional do rotacional de A. Esse termo aqui está dando mais DI phi ponto. Igual a zero. Não mais gradiente. Gradiente no final. Acho que não perdi nenhum sinal ainda não, né? Então a equação está ganhando dessa forma. Vamos ver como é que ela deixa eu tocar aqui. Vou dar um intervalo para vocês. Ó, esse termo aqui está bem com a carinha do campo magnético, a rotacional de B. Vou colocar esses 2 zeta, vai ficar, deve fazer para nós o rotacional de B, da Ampère-Marx, o rotacional de A. Vamos deixar esse termo aqui. Esse termo aqui, 2 zeta, né? Depois, esse termo aqui está fazendo papel, ó, derivada segunda do A e um gradiente do φ. Gradiente do φ e derivada primeira do A está ligado ao campo elétrico. Então vamos jogar isso para o lado de cá. Vamos jogar isso para cá. Vai ficar assim 2 gama, derivada temporal de aqui, sinal até menos a ponto, então menos ddt do A. Esse termo ele transitou para cá, né? Eu deixei esse termo do lado esquerdo. Então, estou transitando ele para o lado direito. Ele vai ficar com esse sinal mais. 2 gama a 2 pontos, né? A equação é só essa última aqui. Então, essa aqui eu já isolei do lado esquerdo, vou jogar tudo para o lado direito. Aí vem esse termo aqui, que tem uma derivada temporal do gradiente do φ.
Então esse termo vem para cá com um sinal negativo, né? Menos. Esse gradiente do φ estava ligado com qual termo? Era esse daí. Ah, esse aqui, menos 1, né? Então, menos gradiente do φ. Certo? Menos gradiente. Foi para o lado de lá com o sinal menos, tá certo? Ficou menos, tá? E esse termo aqui que vem para cá com o sinal mais, que aparece aqui. Mais 2 gradiente e divergente. Então, quer dizer, essa é a minha equação. Livre, né? Com os parâmetros que eu coloquei. Agora, se nós quisermos ver aí a equação de Ampère-Maxwell, né, eu preciso desse termo aqui. Isso aqui é o campo magnético. Então, eu gostaria de ter 2η rotacional de D. Esse termo aqui, se vocês se lembram bem, esse parâmetro aqui podia ser mais 1 ou menos 1. Né? Vocês estão lembrados que podia ser mais 1 ou menos 1. Eu escolhi ele igual a menos 1. Ele poderia ser mais ou menos 1. Né? Então, a gente pode pegar ele aqui, ou eu posso fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Desculpa, eu vou dividir isso aqui por 2 mesmo. Vai ficar rotacional de B igual a gama, vai ficar gama sobre zeta. Vamos colocar assim. DDT, aí é DDT do A, menos gradiente de φ, mais dAdt. E aqui, esse termo aqui é completamente, quer dizer, a rotacional de B é 1 sobre C2 DDT, né, do E. Equação livre, né, não tem corrente. Então esse termo aqui é completamente fora de propósito da equação de Maxwell, porque ele está dando justamente a parte de divergência. E o A só aparece sob a forma de rotacional do B. Então a gente já sabe que tem que escolher o epsilon igual a 0. Então se a gente escolher o epsilon igual a 0, esse termo não tem, e esse termo então não vai aparecer nessa equação aqui. A gente está zerando ele por decreto para poder obter Ampère-Maxwell. E aí nós tínhamos a possibilidade desse termo aqui, escolhermos mais 1 ou menos 1. Então, se a gente troca o sinal, vamos escolher não com aquele, mas com o sinal oposto, que ele vai aparecer aqui com mais. Então, isso aqui ficaria menos gama sobre zeta dEdt. E aí a gente vai escolher menos gama sobre zeta, vamos escolher isso aqui como sendo 1 sobre C2. Então eu posso escolher os parâmetros gama e zeta ligados à velocidade da luz dessa forma. Então eu boto aqui menos 1 sobre C2, vai ficar 1 sobre C2. Menos gama sobre zeta igual a 1 sobre C2. Então a gente observa aqui, isso aqui, né? Então tá. A gente observa aqui que a gente consegue obter a equação de Ampère-Maxwell, né? Desde que a gente ligue esse zeta e esse gama por essa relação. Então isso aqui fica assim, isso aqui fica, vou botar mais. Troca o sinal dele e esses dois aqui estão relacionados. Então, vamos dizer assim, a equação, deixa eu apagar isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Então, aqui zeta sobre gama é menos 1 sobre C2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente pode parar. A gente conseguiu, deixa eu acabar. Tá, reproduziu aí. E aí a gente colocou esse lagrangiano aqui. Menos o meio do gradiente de φ ao quadrado. Vou botar assim ao quadrado mesmo, né? Aí aqui a gente produz esse termo aqui mais gradiente de φ, está lá na ponta. E produz esse termo aqui, gama, né? Mais gama ponto ao quadrado, né? A gente acabou não fixando, a gente fixou a relação entre gama e zeta, não foi isso? Foi. E aqui eu tenho mais zeta rotacional de A é o B, então vai ficar mais zeta B2. Tá certo. Então eu tenho essa relação, eu tinha escrito aqui o que era gama sobre zeta, igual, como é que era a relação? Igual a 1 sobre C2. Ou mais ou menos.
É menos. Então é menos gama sobre zeta, não é isso? A relação que eu tinha escrito era essa? É isso? Gama sobre zeta igual a menos 1 sobre C2. Então vamos dizer que a gente escreva esse gama aqui, ou então esse porque vai aparecer um fator de velocidade da luz aqui. Eu posso escolher. Aqui, por exemplo, a gente está vendo que nós vamos ter menos o gradiente de φ, né? E aqui, ou seja, isso aqui está dando tipo o quadrado do campo elétrico, né? Vai estar dando para nós o gradiente do φ, o gradiente do φ escalar dA dt, e aqui aparece o dA dt ao quadrado. Então eu poderia, né, por esse lagrangiano aqui, essa relação entre gama e zeta seria bom se aqui esse gama aqui aparecesse menos o meio. Porque aí essa relação aqui, aqui eu tenho gama ainda, né? Mas eu estou dizendo, por que eu quero colocar? Porque já que eu tenho essa liberdade, gama e zeta, ainda falta fixar, eu tenho essa relação entre eles. Se eu escolher gama igual a menos o meio, eu posso escolher, eu posso escrever esse termo aqui como sendo menos o meio do gradiente de φ mais, né, dA dt ao quadrado, não é isso? Que vai ficar gradiente de φ ao quadrado, aqui apareceria como sinal mais, depois aqui aparece com sinal menos, isso aqui é menos dentro, no fundo se for um produto misto aqui, vai dar mais, então esse termo aqui deveria estar aparecendo como sinal, aqui é menos, aqui seria bom que tivesse um fator menos 1, e aqui apareceria menos o meio. Então se eu colocasse gama igual a menos o meio, mas aí eu estou com esse probleminha aqui, esse termo aqui, que é gama escalar ao Tem que ser menos ali. onde é? Esse termo aqui? Não, aqui é mais, né? A gente escolheu mais, foi isso? Menos, né? Então, aqui é o que está faltando aqui para formar justamente o quadrado do campo elétrico. Vou botar esse sinal aqui inclinado, posso corrigir depois, tá? E aí, esse termo aqui, se nós escolhermos o gama igual a menos o meio, então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 zeta igual a 1 sobre C2, isso? Se gama é menos o meio, então fica 1 sobre 2 zeta, então zeta é 2 sobre C2, né? Então aqui ficaria mais 2 sobre C2 de 2. Isso? Esse fator 2 apareceria aqui, tá certo? Então, seria interessante que as coisas fossem. Eu gostaria de ter, o que nós gostaríamos de ter aqui no final seria alguma coisa como sendo menos o meio de A2. A dimensão não está legal, porque o B e o E tem que ter dimensão de C, quer dizer, ou eu fatório 1 sobre C2, né? Mas aí a dimensão está meio estranha, porque o campo elétrico ao quadrado, isso aqui tem dimensão de campo elétrico ao quadrado, então isso aqui tem que ter dimensão de campo elétrico ao quadrado. Mas isso aqui o C2 tinha que estar no numerador. Eu devo ter feito algum erro em algum cantinho aí. Mas o que eu quero chamar a atenção a vocês, deixa eu colocar isso aqui, vocês, por favor, colocar aqui um recadinho, né? Então, corrigir algum erro, vamos dizer, nas etapas intermediárias, algum erro nas etapas intermediárias, alguma coisa que eu o mecanismo é esse, mas eu devo ter errado aí na hora de fixar alguma coisa desses coeficientes aí, que a gente precisou obter a equação de Gauss, a gente obteve, fixou o parâmetro, obteve a equação de Ampère-Marx. Pode ser que a dimensão aqui está me chocando um pouco, porque se a relação era gama sobre zeta igual a 1 sobre C2, então esse zeta aqui zeta tem dimensão de C2 sobre 2, né? Isso. Aí é o contrário, né? Esse zeta vem para cá, esse C2 sobre 2, perdão. Tá certo, perdão. É C2 sobre 2. Então, aí fica, deixa eu apagar isso aqui. A única coisa que tem que dar uma olhadinha melhor é esse sinal aqui que eu não estou gostando. Esse sinal, quer dizer, na verdade, eu tenho que coletar isso aqui sob a forma de um campo elétrico. Então, o ideal é que se isso aqui é menos meio, isso aqui deveria aparecer menos 1, não mais 1. Mas aí aqui a gente tem, quer dizer, a gente fatorar esse meio aqui, e aí eu posso fatorar esse menos meio aqui, e aí eu tenho